Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós trataremos sobre um tema aqui muito interessante, muito peculiar à história do pensamento, que é o pessimismo filosoficamente considerado ou existencialmente considerado. Mas antes de nós falarmos com o convidado de hoje, um amigo meu de longa data e professor de filosofia, eu já vou apresentá-lo a vocês, eu gostaria de dar sequência à tradição do Espaço Heráclito de fazer indicações de livros aos nossos espectadores. Hoje eu vou indicar um livro que me é muito caro, por vários motivos, eu já vou falar para vocês por quê. Eu quero indicar para vocês, gente, um livro belíssimo publicado pela editora Kozak Naif, chamado Livro das Perguntas, do grande Pablo Neruda. É interessante, antes de falar aqui do livro, gente, fazer um preâmbulo sobre o Neruda. O Neruda, que foi um belíssimo poeta, também teve um amplo ativismo político-social. E é interessante que a autobiografia que o Neruda escreveu, que é belíssima, chamada Confesso que Vivi, faz remissão a toda essa história de aproximação do Neruda com o Allende, ali ao final da vida. Por quê? E isso é importante mencionar, esse ano fez 40 anos do golpe militar do Pinochet, que era o títere do Nixon e da CIA, né? Os Estados Unidos apoiaram amplamente os golpes militares aqui na América Latina, inclusive no Brasil, e pouco depois do golpe, o Neruda, para nós suavizarmos aqui a questão, foi suicidado. Se disse à época que ele morreu. Hoje se tenta vasculhar, inclusive aqui no Brasil, com relação à morte do João Goulart, se tenta descobrir efetivamente se o Neruda teria sido envenenado ou se ele teve uma morte por efeitos naturais. O fato é que o Neruda é um excelente poeta e no Confesso que Vivi, eu confesso agora que li algumas passagens com muita tristeza, porque tristeza mesclada à alegria, mas tristeza ao comparar a situação do enraizamento político da poesia do Neruda ali no Chile com esse marasmo literário, sobretudo aqui no Brasil. Então o Neruda, gente, lia as suas poesias, sobretudo as de vertente mais política, para massas e massas de trabalhadores e camponeses chilenos. Era uma questão completamente convulsionada e o Chile não se recuperou até hoje desse celeuma que foi o golpe militar de 1973. 11 de setembro de 1973, uma terça-feira, assim como 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, são coincidências históricas que fazem com que nós pensemos que a ironia movimenta o curso da história. Mas muito bem, esse livro das perguntas tem um matiz, digamos, lúdico, mais de um Neruda mais posto para o belo, e um belo que tentava alcançar as crianças. Esse livro das perguntas, brilhantemente ilustrado e configurado pela Kozak Naif, traz perguntas que as crianças, perguntas esparsas pelo universo infantil, que o Neruda incorporou, não apenas tendo uma mirada do poeta adulto que tenta se remeter ao universo infantil, mas com a própria alteridade da criança. Eu gostaria de ler para vocês aqui alguns trechos que eu, inclusive, por motivos peculiares que eu posso falar algum dia, utilizei no meu primeiro livro, O Evangelho segundo o Talião, num contexto peculiar aqui do livro, não vem ao caso aqui porque nós estamos falando do Neruda, para mostrar a vocês como é que ele resgatou imagens do mundo da infância nesse próprio mundo. Como se o poeta conseguisse se descentrar de si mesmo a ponto de recuperar a criança esmaecida pelo tempo. Então eu gostaria de ler algumas perguntas desse livro das perguntas para vocês sentirem a beleza desse resgate lúdico do Neruda. Vamos lá, gente. Retomando aqui para vocês. Por que os imensos aviões não passeiam com seus filhos? Se acabar o amarelo, com que vamos fazer o pão? Me diga, a rosa está nua ou tem apenas esse vestido? A fumaça fala com as nuvens? Por que Cristóvão Colombo não pôde descobrir a Espanha?
E quando a gente ouve essa última pergunta, que tem uma, digamos, uma ingenuidade infantil, a gente, ao cotejar essa pergunta supostamente ingênua, com toda a criticidade do Neruda, sabe que a criança ali está em vias de um processo de descobrimento do próprio descobrimento, ou seja, de todo o contexto, todos os bastidores de brutalidade que antecederam o descobrimento das Américas. Por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas? É verdade que as esperanças devem regar-se com orvalho? As lágrimas que não choramos esperam em pequenos lagos? Ou serão rios invisíveis que correm para a tristeza? Se já estou morto e não sei, a quem devo perguntar as horas? Essas são 10 perguntas que eu utilizei, inclusive, que uma personagem do meu livro utilizou na confecção das suas histórias do Evangelho segundo Talião. E eu gostaria então, pessoal, de indicar veementemente a vocês esse livro de uma beleza. É muito difícil ler esse livro sem despontar aquele sorriso de soslaio no canto da boca, mesmo sorriso de soslaio, que nos incentive a pensar por intermédio desse olhar. É como se o Neruda, com essas capturas da infância, pela própria infância, nos ensinasse a fazer poesia na medida em que ele, com as suas perguntas lúdicas e belas, fizesse com que nosso olhar se voltasse para essa captura. É como se nós tivéssemos também, junto com as perguntas para o leitor adulto, uma metalinguagem do poético, da captura do poético. Então fica para vocês aqui, gente, o livro das perguntas do Pablo Neruda, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Kozak Naif. Muito bem, gente. E hoje, para a gente fazer um contraponto dialético heraclitiano aqui no programa, a gente sai dessa beleza nerudiana para discutir aqui o pessimismo filosófico existencial. E eu estou aqui hoje com um amigo de longa data, estudamos alemão juntos, santista. Ele não quer muito que eu fale disso, porque ele pode ficar um pouco, digamos, ainda mais pessimista se a gente lembrar de um tal 7-1 no estádio Paulo Machado de Carvalho, Corinthians e Estância. Eu estive presente a esse jogo, mas deixemos isso de lado para não enervá-lo. Eu estou aqui hoje, gente, com o Flamarion Caldeira Ramos, que é professor de filosofia da Universidade Federal do ABC. Tudo bom, Flamarion? Tudo bem, Flávio. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu gostaria, Flama, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Antes de mais nada, pessoal, eu quero mostrar a vocês aqui algumas obras com as quais o Flama tem relação, e para que ele depois nos faça uma genealogia do pensamento pessimista. Eu estou aqui, pessoal, com o livro Sobre a Filosofia e Seu Método, do Schopenhauer, e, que está aqui, ó, foi publicado pela Edra, aqui no Brasil, e outro livro do Schopenhauer sobre a ética. O Flamarion fez doutorado, mestrado também, Flama, sobre o Schopenhauer? Ele fez mestrado e doutorado sobre o Schopenhauer, ali na faculdade, defendeu a dissertação e a tese na Faculdade de Filosofia da USP, e é o tradutor dessas duas obras, sobre a ética e sobre a filosofia e seu método, pela editora Edra. O Flamarion é o tradutor delas. E também, gente, é o organizador desse manual de filosofia política, que é para os cursos de teoria do Estado, ciência política, filosofia e ciências sociais. O Flama é um dos organizadores, dos coordenadores desse livro aqui. Flama, eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui pedindo a você que fizesse para mim e para os espectadores do Espaço Heráclito uma genealogia do pensamento pessimista, em termos filosóficos existenciais. Como é que nós poderíamos encontrar as raízes históricas desse pensamento, Flama? Bem, Flávio, o pessimismo, ele se desenvolveu como uma teoria filosófica sistemática de modo mais evidente no século XIX. Tá. E o grande nome, como você já disse, é o Schopenhauer. Uhum. Né? Mas nós temos alguns precursores. Né? Lá entre os gregos já há alguns traços pessimistas no Anaximandro, tá, né? Que falava do indeterminado, né? Que seria uma espécie de origem, né? de tudo, né? E isso já complicava um pouco a questão de atribuição de sentido. Né? Tá. Mas isso fica mais claro num filósofo chamado Egésias, tá, que era até conhecido por ter recomendado
o suicídio a alguns amigos. Você pode contextualizar o Anaximandro pré-socrático, o Anaximandro, em que período da história eles estão situados? O Anaximandro é um filósofo pré-socrático, né? Tá. Ele veio na sequência do Tales, né? Depois tem Parmênides e o nosso claro. amigo que dá nome a esse programa. Ao Heráclito aqui. Exatamente. E o Egésias, ele veio no período posterior ao Sócrates, né? Quando nós tivemos pequenas escolas filosóficas pós-socráticas, chamadas como, por exemplo, o cinismo. Né? Mas existe um Egésias cínico e existe um outro Egésias pessimista, que era chamado, que tinha até uma alcunha, né, de alguém que recomendava o suicídio porque dizia que a vida não valia a pena, porque a quantidade de dores que o corpo o corpo está submetido é bem maior do que a possibilidade de prazer. Né? Você chegou até a falar para mim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, que os romanos impediram a veiculação desse livro do Egésias. Conta um pouco essa história pra gente. A sua doutrina foi proibida, né? E os seus discípulos foram censurados justamente porque havia, né, essa tendência de associar o suicídio com as doutrinas do Egésias. Tá. E você fez, deixa eu só te fazer uma pergunta, pegando um gancho de uma colocação que você fez. Você fez uma diferenciação aqui entre o cinismo e o pessimismo. Você pode desenvolver isso um pouco mais aqui pra gente, Flamar? Quais seriam as distinções entre o cinismo e o pessimismo? Bem, o cinismo é mais uma prática da vida, né? Que no caso do cinismo antigo, e é bom a gente diferenciar o cinismo tal como a gente entende na linguagem corrente, do cinismo filosófico, especialmente esse cinismo grego, que tem mais a ver justamente com os hábitos despojados em relação aos costumes. Então nós temos o Diógenes, né, que era chamado de cão, daí a palavra cínico, que tem a ver justamente com cão, porque ele não tinha nenhum pudor em andar sem roupa, né? É o filósofo do barril, não tinha nenhum pudor social, né? Então, justamente por isso, o cínico está ligado a uma indiferença com relação aos costumes, né? Aquilo que se chama moral e bons costumes, né? E uma espécie de provocação justamente com relação a essas convenções sociais. O Flama está falando aqui, gente, de um pensador muito importante chamado Diógenes de Sinope, e eu remonto aqui duas anedotas importantes. A primeira é que o Diógenes caminhava mesmo à luz do dia com uma lanterna. E quando ele foi perguntado por que ele caminhava com essa lanterna, mesmo à luz do dia, ele respondeu: há controvérsias sobre essa resposta, mas eu vou dizer as duas possíveis que eu conheço, o Flama pode até me corrigir. Quando instado sobre o porquê de ele caminhar, mesmo à luz do dia, com essa lanterna, ele respondeu: procura um amigo. Ou então, procura um homem. Vocês percebem a causticidade com a qual ele via a vida. E uma outra anedota é que ele estava ali ruminando pelas ruas ali de Atenas, no seu barril, ele proveniente de Sinope, e parece que em determinado momento se aproximou dele, por ter ouvido as histórias, ninguém mais que Alexandre o Grande. E Alexandre se postou diante do Diógenes e falou: você que é o Diógenes? Quem é você? Você mesmo, esse pensador famoso sobre o qual todos falam? Diógenes supostamente se voltou para ele estava agachado, né? O Diógenes estava ali agachado com seu cão, e Alexandre de pé diante dele. Imaginem a cena. E aí o Diógenes se voltou para Alexandre e disse: o que você quer de mim? Alexandre fala: eu quero saber se você é Diógenes, porque todos falam sobre você e eu sou Alexandre. Diógenes se volta para Alexandre e fala: não se poste diante do meu sol, você me bloqueia, você o bloqueia para mim. Não me tire aquilo que você não pode me dar. Isso é muito interessante, essa tirada é maravilhosa, porque realmente seria a única coisa que o Alexandre não poderia conquistar. E ele ficou tão impressionado com essa resposta do Diógenes, que supostamente teria dito aos seus generais, que estavam fazendo pilhéria sobre o Diógenes, que ele gostaria de ser Diógenes, se ele não fosse Alexandre o Grande.
Tô correto nessas anedotas, Muito bom, muito bom. Tem uma outra que é muito que ele costumava se masturbar em praça pública. Ele se masturbava em praça pública? E reclamavam dele, olha, mas isso é completamente indecente. Ele falava, mas que bom seria se nós pudéssemos matar a fome ao esfregar a barriga. Então, é justamente esse riso que ele provocava, né? E esse riso desconcertante justamente para desfazer qualquer preferência por hábitos convencionais que eram ridicularizados em atitudes e palavras. Então você diria, eu estaria certo ao dizer, você concordaria comigo se eu dissesse que esse cinismo grego tem uma forte crítica social, carrega uma forte crítica social e uma contraposição à sociedade tal como ela se apresenta ou não? Com certeza, é exatamente isso, você foi no ponto. Mas você me perguntava sobre a diferença com relação ao pessimismo, né? Bem, o pessimismo, nesse primeiro momento, entre os gregos, ainda não era uma doutrina metafísica, né? Ele ainda era uma doutrina incipiente, se a gente for comparar com o pessimismo moderno. Mas já havia o combate a uma certa visão hegemônica de sentido, né? E aí, quando nós temos o pessimismo na modernidade, o combate é contra a visão judaico-cristã de mundo. E modernidade você está chamando aqui com os auspícios da Revolução Industrial e o século XIX. Exatamente. Então a gente já vai dar esse salto enorme para o século XIX e vamos encontrar a doutrina do Schopenhauer, que, segundo Nietzsche, foi o primeiro ateu honesto do Ocidente. Por que ele seria um ateu honesto? Porque, de fato, ele elabora um sistema sem Deus. E isso é um juízo do próprio Nietzsche, que depois de um período da juventude, que ele foi muito influenciado pelas ideias do Schopenhauer, né? Depois ele o critica e a gente chega sobre isso mais para frente. Daqui a pouco. Mas o Schopenhauer elabora, então, um sistema sem a ideia de criação. O mundo não foi criado. O mundo... E nisso ele tem uma influência muito forte do Anaximandro, sobre o qual você falou agora há pouco? Exatamente. Essa noção de indeterminado do Anaximandro é o caos? É o gratuito, o fortuito? Exatamente. É por aí que o próprio Nietzsche interpreta o Anaximandro como um precursor desse pessimismo no século XIX. Tem um livro do Nietzsche chamado A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, que ele, inclusive foi ao ler esse texto que eu me interessei pela obra do Schopenhauer. Que interessante, E, exatamente, o Schopenhauer, então, elabora um sistema em que não há ideia de uma criação, em que o mundo é interpretado como a expressão de uma força sem finalidade, cega, irracional. E esse ímpeto pela vida, ele chamava de vontade. Né? E daí vai surgir também a vontade de potência do Nietzsche, e também é uma raiz do inconsciente em Freud. Mas, enfim, no Schopenhauer, nós temos uma metafísica sem a ideia de criação e sem a ideia de uma finalidade para a existência. Eu só faço um parênteses. É interessante o Flama mostrar que não existe uma finalidade para a criação, porque ali no século XIX, as correntes filosóficas, talvez as mais importantes do século XIX, ao lado dessa criação de Schopenhauer, e naquele período em que o Schopenhauer está gestando ali o mundo como vontade e representação, o grande Hegel e depois o Marx estavam falando justamente da história como um sistema, da história como uma teleologia, não é isso, Flama? Exato. Então tem uma disputa muito forte entre essas duas correntes. Para uma, a hegeliana, depois marxista, a história tem uma finalidade, é justamente o movimento dessa finalidade teleológica, e para o Schopenhauer é justamente o absurdo, ou o sem finalidade por excelência. Exatamente, por isso que há uma contraposição que a gente pode fazer, tanto superficial, mas entre o panlogismo hegeliano, que é a totalidade de sentido de tudo, né? A razão, só o racional é real e o real é racional. Sim, claro. E o Schopenhauer, que seria o pantelismo, como alguns o chamaram, porque justamente é esse racional em tudo, né? Fazendo parte, então, e estruturando toda uma visão de mundo sem
essa ideia estruturante de finalidade e sem uma razão maior para tudo. E aí eu te perguntaria o seguinte, você remonta para nós ali dos gregos até chegar ao Schopenhauer, você traz para nós uma sintética genealogia do pessimismo. Eu te faria uma pergunta para que você até desenvolvesse essa pergunta a partir do Schopenhauer com seus seguidores e para nós chegarmos depois, agora nesse primeiro bloco e no segundo bloco, ao século XX e a nossa contemporaneidade. O pessimismo filosófico, isso é até uma questão, pessoal, sobre a qual a gente vinha falando antes do programa e a gente traz aqui para o programa. Esse pessimismo filosófico existencial, pode de alguma maneira ser separado da vida individual? Ou seja, como é que seria possível, eu te pergunto nesse sentido, é possível um pensamento pessimista coerente sem a culminância no suicídio? Você mostrou aqui para nós que o exégias, né? O grego propunhava pelo suicídio. É possível não chegar ao beco sem saída do suicídio por intermédio do pessimismo, Flamar? Com certeza, a filosofia do Schopenhauer, ela não é, ao contrário do que muitas vezes se interpreta, né? Uhum. É uma filosofia existencialista ou existencial de maneira geral. Tá. Não é um pessimismo existencial, é um pessimismo metafísico. E o que caracteriza o pessimismo metafísico? Para o Schopenhauer, quando o filósofo olha para o mundo e ele tem essa genialidade, essa capacidade de olhar para o mundo de uma maneira pura, ele é puro sujeito do conhecimento. Ele é um puro olhar sobre o mundo. Ele é um olhar objetivo e desinteressado. Ele não é um indivíduo olhando o mundo. A metafísica, assim como a arte, para o Schopenhauer, é um espelhamento do mundo, tal como ele é. E aí, nesse espelho, é que se mostra o que é a vida. Não para os indivíduos, mas o que ela é em si mesma. E em si mesma, para Schopenhauer, a vida é sofrimento. Porque justamente é a manifestação dessa vontade cega, sem finalidade e sem razão. Mas aí, a gente está se aproximando do final do primeiro bloco, mas aí eu quero fazer uma provocação heraclitiana para fazer uma antítese em relação a essa tese. Não é, de certa maneira, uma provocação, uma filosofia, algo de gabinete, que fala do sofrimento do mundo, propugnando por uma visão pura? Como é que se poderia chegar a essa visão pura, essa visão do em si da vida e se despir desse sofrimento? Isso não imiscuiria uma visão que supostamente é objetiva sobre o mundo, com relação a uma disposição anímica desse indivíduo com relação ao mundo? Ou seja, essa construção do pessimismo não parte de uma disposição anímica em relação ao mundo, por mais que ele seja repleto de sofrimentos e assim por diante, dá para nós separarmos essa visão de pessimismo de totalidade do indivíduo que sofre e também é feliz em alguns momentos? Se a gente pode separar, de fato a gente pode, mas o Schopenhauer não separava. Aliás, para ele era possível esse descolamento, né? Uma coisa é a visão que nós temos individual sobre a vida. Outra coisa é a visão que o filósofo tem da vida. Então, para o Schopenhauer seria possível, porque nós não podemos pensar o pessimismo como uma teoria de alguém que, por exemplo, vê a vida de uma maneira ruim, né? Acha a sua vida uma grande droga e, a partir disso, julga a vida, né? Uma coisa que não vale a pena. Não é isso. Para o Schopenhauer, o juízo sobre a vida é algo que é possível fazer de um ponto de vista puro e desinteressado. É claro que para isso a gente precisa comprar, né, toda a parafernália metafísica que ele herda da tradição. E aí, se a gente não compra essa parafernália, aí é difícil justificar justamente esse descolamento, né, do indivíduo em relação à visão que ele tem sobre a totalidade da existência. Vocês veem que a argumentação do Flame é bem interessante, mas eu vou insistir com ele no segundo bloco sobre essa visão desinteressada, porque se o pessimismo parte da noção de não sentido, de não totalidade, do ser que está para a morte e tem consciência disso, me parece algo difícil não conseguir ter uma visão desinteressada sobre o mundo, e a gente vai chegar a seguidores do Schopenhauer aí no segundo bloco
prolongando esse debate que me parece bem interessante para nós pensarmos as tensões e contradições do pessimismo. Então, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já já com o professor Flamarion Caldeira Ramos, da Universidade Federal do ABC, para nós continuarmos o debate sobre pessimismo. Até já!